Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza realizou de janeiro a junho deste ano a emissão de 85.933 documentos por meio do programa Fortaleza Online, uma plataforma de licenciamento municipal que visa desburocratizar a emissão das principais licenças e alvarás da capital. Lorena Moraes exerce a profissão de arquiteta e urbanista há 7 anos. Diariamente, ela precisa emitir documentos como alvará de construção e regularização de obras. Para ganhar tempo e agilizar essas tarefas, ela procurou a capacitação do programa Fortaleza Online. Fui me aprofundando no sistema através das capacitações da Selma, né? Eu já fiz uma só sobre Fortaleza Online e pretendo fazer as outras. O programa Fortaleza Online oferece 53 serviços expedidos de forma imediata ou em até 30 minutos. E para facilitar o acesso, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente oferece diferentes capacitações para o cidadão, como a emissão das principais licenças e autorizações municipais. Fortaleza Online, ele é uma ferramenta inovadora, né? Ele traz aí informações da cidade de forma prática e objetiva, não só para nós técnicos, né, tipo arquitetos, engenheiros, incorporadores, mas para qualquer pessoa que queira comprar um terreno, então queira alugar um ponto comercial e abrir alguma loja. Saber utilizar esse sistema é uma ferramenta que pode potencializar qualquer negócio seu. O serviço Fortaleza Online foi lançado em 2015, com a finalidade de dar mais agilidade e conforto ao contribuinte por meio do atendimento eletrônico. A ferramenta garante economia de tempo e dinheiro. Você não precisa ficar indo a Selma, né, enfrentando filas, principalmente nesse período de pandemia. Foi bem utilizado, mesmo nessa volta, né? E além de economias como não precisar imprimir jogos de prancha, né? Ter esse acesso rápido junto aos protocolos, acompanhamento de processo. Então, está sendo bem utilizado. Foi uma boa sacada da Prefeitura. As capacitações podem ser solicitadas por meio do canal Urbanismo e Meio Ambiente e no e-mail capacitação.selma@selma.fortaleza.ce.gov.br. E para falar mais sobre o Fortaleza Online, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Agda Muniz, que é secretária da Selma, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente aqui de Fortaleza. Ô Agda, qual foi o significado, vamos dizer assim, que essa plataforma, o Fortaleza Online, trouxe no sentido de garantir mais agilidade na emissão de licenças e alvarás aqui através da Prefeitura de Fortaleza? Rogério, a gente fica muito feliz de falar para o telespectador, né, da nossa TV Terra do Sol, do Fortaleza Online. O Fortaleza Online talvez seja um dos maiores legados que a Selma deixa que a Selma está deixando agora para o cidadão fortalezense. E o Fortaleza Online, ele é um programa de licenciamento inédito no Brasil, né? Na verdade, mundo afora. O próprio Banco Mundial, ele veio quando ele está fazendo o Doing Business, ou seja, que é um relatório para medir o ambiente de negócios no Brasil, ele mede em dias. Quanto tempo leva para um alvará de funcionamento ser expedido por determinada prefeitura? Só que em Fortaleza eles não têm como medir, porque um alvará de funcionamento, um alvará de construção saem até 30 minutos. Então eles colocam lá como se fosse meio-dia. E a gente até já questiona, olha, meio-dia não é, são 30 minutos. Então o Fortaleza Online, ele é um grande legado para o cidadão fortalezense, na medida em que ele pode emitir qualquer licença, os 94% do licenciamento do município de Fortaleza é online, é imediato, não há interferência humana. Ele tem duas premissas, o Fortaleza Online. A primeira é que é um licenciamento informativo. Você vai lá, quer abrir sua empresa, solicita um alvará de funcionamento, solicita uma licença sanitária ou isenção de licenciamentos. E se você for micro e pequeno empreendedor individual, ou seja, o MEI, você não paga nada. Se você tiver que pagar uma taxa, o seu documento sai em apenas 30 minutos.
né? Então, isso é uma vitória do nosso empreendedor, melhora o ambiente regulatório da nossa cidade, que é muito importante para a gente ser uma cidade competitiva. E tem um segundo ponto, uma segunda premissa no Fortaleza Online, que é a não manipulação, ou seja, é você que tem um sistema seguro e o sistema, você solicitando os seus documentos, ou seja, não há um ok de um funcionário da prefeitura, o secretário não tem que assinar, por isso que sai rápido o seu documento. E ele é baseado em 6 valores. O da mobilidade, você não precisa sair de casa ou sair do seu escritório para fazer uma solicitação de processo. A questão da credibilidade, a Prefeitura de Fortaleza acredita no cidadão, agilidade, que eu já falei, de forma imediata, em até 30 minutos, responsabilidade compartilhada, ou seja, o cidadão também se responsabiliza pelo que ele está informando, né? A transparência, porque todos os dados estão disponíveis no nosso sistema, tá? E também a inclusão. Eu deixei por último porque é um dos principais valores do Fortaleza Online. Antigamente, só as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, mais dinheiro, ou que tinham mais conhecimento, podiam obedecer aquele monte de documentos que a prefeitura pedia. Hoje, você acessando o sistema, indo à Selma também lá nos nossos canais de autoatendimento, a gente tem computadores lá que tem canais e pessoas lá disponíveis para ajudar quem quer solicitar um alvará de funcionamento, uma licença sanitária, uma licença ambiental. Além dos nossos canais de capacitação, como foi colocado aí na matéria. Mas, enfim, o Fortaleza Online é isso. Nós temos hoje 53 serviços, é inédito, é inovador. No Brasil não há nenhuma outra cidade que faça esse tipo de licenciamento. Muitas capitais, muitas cidades, a gente já chegou a receber 20 cidades de Pernambuco no mesmo momento para aprender, para poder fazendo benchmark para levar o Fortaleza Online para Pernambuco. E já vieram Rio de Janeiro, a gente já foi em São Paulo, Belo Horizonte, então a gente realmente divulga, as prefeituras buscam muito Fortaleza para aprender com a gente no que se refere ao licenciamento. Agora, Águida, para a gente até explicar um pouco mais aqui para o telespectador como é que funciona a questão do Fortaleza Online, como é que era antigamente, por exemplo, eu vou abrir aqui um negócio, aqui um estabelecimento comercial e preciso do alvará de funcionamento. Como é que era antigamente para tirar essa licença, esse alvará, e como é que é hoje? Foi que mudou, assim como se diz, da água para o vinho, para dar realmente essa celeridade, essa agilidade no processo? Primeiro, muitas cidades querem organizar eles chamam uma central de licenciamento. Aí gastam dinheiro alugando um espaço, comprando máquina, computador e tudo, e fazendo toda aquela central de licenciamento para todo mundo, todos os licenciamentos, alvará de funcionamento, alvará de construção, tudo num órgão só, num setor só. Para quê? Se hoje a gente tem um mundo virtual, né? E o mundo digital, e você pode fazer tudo, essa central, ela existe, mas ela existe de forma virtual, eletrônica, e você não precisa se deslocar para nenhum lugar, você pode fazer tudo de casa. Então, isso é muito relevante dentro da questão do Fortaleza Online. Antes as pessoas tinham que ir na regional solicitar um alvará de funcionamento, a Selma solicitar um alvará de construção, a regional também emitia certos tipos de licença. Hoje, a maior parte dos serviços são da Prefeitura de Fortaleza. A licença sanitária era da Secretaria de Saúde. Então, cada órgão emitia um documento, né? Além disso, cada órgão tinha um tempo de emissão. Você gastar dinheiro do cidadão, né, para um servidor público ficar lá conferindo carteira de habilitação, cópia de CPF, uma documentação que não tem, que na verdade ela não tem impacto nenhum nas questões urbanísticas e ambientais na cidade. O que impacta é a gente conhecer quem está empreendendo na cidade, quais são os impactos desse empreendimento. Então, antes os serviços eram descentralizados em vários órgãos. O cidadão tinha que ir a todos os órgãos. Vários órgãos ao mesmo tempo. Outra coisa, havia um grande número de servidores públicos conferindo documentação, às vezes desnecessárias, mais uma vez, digo, para medir o impacto, que não mede impacto isso na cidade, não mede, conferir se aquele
CPF, aquela cópia de CPF, não quer dizer que o empreendedor está fazendo ambientalmente aquilo que ele diz estar fazendo, ou urbanisticamente. Além disso, ainda tinha um tempo que levava para expedir um documento desse. Às vezes um alvará de funcionamento chegava a 120 dias, um alvará de construção 6 meses, 2 anos. Então, assim, isso agilizou muito o tempo da gente. E o servidor público, ele ficou com uma nova atribuição muito mais digna, que é realmente de servir o público, ou seja, de fazer capacitação, treinamento, melhorar o sistema, buscar melhoria na legislação urbanística e ambiental, porque não adianta você ter um sistema maravilhoso que aprove as coisas rápido se você não tem uma legislação que vá atender o cidadão, que seja a cara do cidadão fortalezense. Então, o Fortaleza Online, ele garantiu isso, ele garantiu a agilidade, a desburocratização, a eficiência da gestão pública no que se refere à questão do licenciamento. O que é possível hoje, através do Fortaleza Online, conseguir em termos de licenciamento, de alvará? Que tipo de documentos hoje é possível realmente se solicitar através do Fortaleza Online? Olha, são 53 serviços, então desde alvará, primeiro, se eu quero colocar um negócio, eu quero ampliar o meu negócio, eu preciso saber se aquela rua, né, aquele endereço pode receber o meu negócio. Então, o primeiro serviço é a consulta de adequabilidade. É um nome feio, mas posso ou não posso instalar minha padaria, meu salão de beleza, minha brigadeiria, minha barbearia, que hoje está muito na moda, a gente tem várias barbearias na cidade, posso instalar minha barbearia naquele endereço? Então, essa é um dos primeiros serviços. Depois que você recebe o ok, isso é imediato, sai na mesma hora essa resposta. Você só faz colocar lá o KNAI, o endereço do local, a área que você vai utilizar para esse empreendimento e se você vai realizar aquela atividade nesse endereço ou não. Porque muita gente tem, às vezes, assim, quer colocar um atacado, né? Atacado de sucos. Ele, às vezes, só quer o escritório. Então, ele já disse, porque um galpão de atacados, eles podem demandar carga e descarga de mercadorias, né? Então, se às vezes é numa sala comercial de um prédio, o sistema, ele coloca que não, vou ter só o escritório, né? O meu galpão de atacada é em outro lugar. Então, ele coloca isso e sai de forma imediata. O próximo passo é solicitar o alvará de funcionamento, que também todos os tipos de alvará de funcionamento hoje estão no Fortaleza Online. Se ele vai construir, né, esse galpão ou qualquer que seja, o alvará de construção também é no Fortaleza Online. As licenças ambientais só não estão no Fortaleza Online aquelas de empreendimentos com alto potencial poluidor degradador, que a gente ainda faz análise, faz a vistoria nos locais, mas aquelas com baixo e médio potencial, elas já estão dentro do Fortaleza Online. Então, hoje pouquíssimos serviços, é mais fácil dizer quais os serviços que não estão do que propriamente aqueles que estão. Mas alvará de funcionamento, planos de gerenciamento de resíduos, licença sanitária, só não está de alto risco, mas a dos empreendimentos de baixo e médio risco, elas já se encontram, que na verdade é a isenção de licenciamento de licença sanitária. E quando eu estou falando disso, desses serviços que já estão, eles correspondem a cerca de 70% a 80% dos negócios na cidade de Fortaleza. Então, praticamente toda a nossa cidade ela pode ser licenciada por meio da plataforma Fortaleza Online. Ok, Agda, vou pedir aqui um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui e continua falando aí sobre os benefícios do Fortaleza Online aqui na capital. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Além da agilidade e do conforto, os serviços ofertados 100% por meio eletrônico na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente geram economia para o cidadão e para os cofres públicos. Entre os serviços disponibilizados estão o alvará de funcionamento regular e social, autorização especial de utilização sonora para estabelecimentos, certidões de limite municipal, bairro, endereço, número, logradouros e confinantes, alteração durante a obra, regularização de obra construída e licença de publicidade. A gente volta a conversar aqui com a Agda Muniz, que é secretária da SEUMA. São muitos documentos, né, Agda, que tem feito com que
as pessoas tenham menos burocracia para poder abrir o seu negócio, né? É verdade. E isso é importante falar, Rogério, porque em 2012 a gente tem esses números, dados que mostram quanto o cidadão fortalezense passou a se formalizar. Em 2012, a gente tinha expedido em Fortaleza um somatório de licenças ambientais mais alvarás de construção, 1.304 licenças. Ano passado, 2019, esse ano vai ser mais baixo por conta da pandemia, mas até o final de 2019, tinham sido emitidas quase 50 mil licenças e alvarás de construção em conjunto. Ou seja, nós passamos de 1.304 para quase, 49 mil licenças. Ou seja, aumentou em quase 49 vezes o número de licenças expedidas na prefeitura. De 1.000 para 49 mil é muita licença expedida. E a gente está sendo leviano, expedindo muita licença? Não, nós começamos a conhecer, casa justamente com o que você está falando. A gente começou a conhecer o cidadão fortalezense, que quer trabalhar, que quer empreender, que quer empregar, né, que quer morar numa cidade que seja boa para ele, né, boa para ele trabalhar, boa para ele se divertir. Então, o Fortaleza Online, ele trouxe isso, a possibilidade das pessoas se formalizarem, né, buscarem o poder público e terem uma resposta, né? O processo não é papel, é digital, ele tem a resposta na hora, ele se formaliza, ele tem o sentimento de pertença, poxa, a cidade está me abraçando, né? Eu faço parte dela, eu empreendo em Fortaleza. Então, isso é muito importante para a dignidade das pessoas, né? A gente está falando de formalização, de inclusão e de dignidade também de quem quer trabalhar na nossa cidade, quer investir na nossa cidade. Então, trouxe isso. Esse número de licenças aumentou muito. E quando esse número de licenças aumenta, o que nós temos de bom para o poder público? Principalmente dados. E esses dados fazem com que a gente possa planejar melhor a cidade. Se eu sei que aquela padaria está naquele endereço, ou se eu sei que um salão de beleza tentou se instalar em determinado endereço, isso é economia e não pode. Se as regras, as questões ambientais e urbanísticas daquele endereço não impactam, um salão de beleza não impactam nessas questões ambientais e urbanísticas, por que não alterar a legislação para que aquela atividade econômica possa acontecer? Então, a gente acabou tendo dados e percebendo, conhecendo melhor a cidade e o cidadão. Então, essa sua questão, ela realmente tem tudo a ver com a questão da inclusão, com a formalização e com a necessidade que o poder público tem, e nós temos, na verdade, não é nem a necessidade, é a obrigação de conhecer o cidadão, de conhecer o que ele quer fazer na cidade e a gente proporcionar isso a ele. E, Águida, tem a questão também de que a partir do momento que você desburocratiza a emissão de um alvará, de um licenciamento, você também reduz de forma, eu acho, bastante rápida a questão das irregularidades, né? Obras irregulares, empresas que funcionam na marra, como a gente diz no termo bem cearense, e tudo, que muitas vezes não há qualquer tipo de recolhimento, de tributo, nem nada. Você acaba um pouco com isso aí, que a pessoa às vezes tinha medo de se regularizar por causa de toda a burocracia, aquele catatal de documentos que eram exigidos, ele preferia estar atuando na ilegalidade, né? Com certeza, isso que você fala é importantíssimo, porque o poder público, isso é a atribuição do poder público, fazer o controle urbano e ambiental da cidade, ou seja, é verificar onde estão as irregularidades. Quando eu tenho muita gente se formalizando e agindo de boa fé na cidade, eu estou impedindo que essas irregularidades aconteçam. Então, é importantíssimo. E além disso, e aí eu quero já complementar essa resposta no sentido de que muita gente em casa deve estar dizendo assim, mas o pessoal mente, informa qualquer coisa, porque já que a gente não tem vistoria, a gente acredita na palavra do cidadão. Então, muita gente deve estar se perguntando, e como é que a prefeitura tem certeza que a pessoa não está mentindo, não mentiu no documento? A gente faz um monitoramento posterior
né, a emissão dessa licença. Então, se a pessoa mentiu, ela é monitorada. Se mentiu, dependendo da irregularidade, esse alvará, essa licença poderá ser cassado, né? E o profissional que concordou em mentir, ele poderá até ser banido do sistema, ou seja, ele não pode mais solicitar processos pelo Fortaleza Online. Então, a gente tem essas regras bem rígidas, mas ao mesmo tempo eu também quero informar quem está dizendo assim, mas muita gente, deve ter muita gente fazendo errado. Não, 90% das pessoas falam a verdade. Então, isso é muito importante a gente falar isso. As pessoas acreditaram no Fortaleza Online, se licenciam pelo Fortaleza Online e, como o licenciamento, ele tem um de seus valores, é a credibilidade, o cidadão fortalezense aderiu, compreendeu e não mente quando vai solicitar uma licença dessa. Então... E há o aspecto também, né, Agda, que a partir do momento em que ele vai iniciar aí um negócio, está se formalizando, né, tá procurando, vamos dizer, empreender na cidade, se ele busca realmente o caminho correto, assim, ele só tem a crescer, né? A tendência realmente é ele desenvolver muito melhor o seu negócio para o futuro, né? É verdade, e é importantíssimo isso, porque assim, muitas vezes a pessoa, por exemplo, já recebemos uma vez lá, ele tinha o empresário, ele tinha uma fábrica de polpa de frutas lá na Vila Manuel Sátiro. Ele começou, morador da Vila Manuel Sátiro, na cozinha da casa dele, fazendo polpa de frutas. Ele cresceu, se expandiu, já tinha 100 funcionários e ele foi pedir, usava um caminhãozinho para fazer transporte e ele foi pedir um financiamento bancário. Quando chegou lá no banco, o banco pediu o alvará de funcionamento dele. Ele não era formalizado. Ele fez todo esse investimento e quando ele foi ver, solicitar o alvará de funcionamento, ele não podia funcionar ali na Vila Manuel Sátiro. É por isso que eu lhe disse, o melhor sistema não vai funcionar se ele não tiver uma legislação adequada. E aí ele entrou em contato conosco para perguntar o porquê que ele não conseguia. E a gente fez todo um estudo, não só para a Vila Manuel Sátiro, mas para toda Fortaleza. Foi quando nós mudamos a lei de uso e ocupação do solo, que acho que a gente já teve aqui falando das EDUs e da lei de uso e ocupação do solo. E a gente fez várias alterações, fazendo com que ele pudesse se estabelecer e vários outros empreendedores, gerando emprego, principalmente em bairros com IDH menor do que 0,5, porque a gente sabe que nesses bairros é importante que as pessoas trabalhem lá, vivam lá, que tenham o seu divertimento lá, para que não gastem dinheiro com transporte público, né? Que haja o deslocamento seja o menor possível e tenham o principal ativo, ou seja, o nosso principal patrimônio, né? Que é o tempo. Mais tempo com a família, mais tempo para se dedicar aos negócios, sem ter que pegar um ônibus da Vila Manuel Sátiro e trabalhar no centro, ou trabalhar no Papicu, ou na Messejana, né? Você ganha muito em tempo quando esses procedimentos se tornam online e quando a legislação faz com que os empreendimentos possam funcionar em toda a cidade, não só nos grandes bairros, nos bairros com IDH mais alto, e sim funcionando na cidade inteira. Ok, Agda, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Terra do Sol, conversando mais aqui sobre o programa Fortaleza Online da Selma. Volto já. Estou de volta aqui com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, lançado em 2015, o programa Fortaleza Online é inédito e pioneiro no país, visando desburocratizar a emissão das principais licenças e autorizações municipais, como o alvará de construção e de funcionamento. No total, são 53 serviços disponíveis, expedidos de forma imediata ou em até 30 minutos. O sistema vem se destacando nacionalmente como plataforma inovadora para licenciamento municipal, inclusive com reconhecimento em premiações como o Prêmio Sebrae, Prefeito Empreendedor Nacional, na categoria Desburocratização e Implementação da Rede Simples.
A gente volta a conversar aqui com a Águida Muniz, que é secretária da Selma. O Águida, esse reconhecimento nacional é muito importante porque mostra que realmente a iniciativa dos próprios servidores aqui, públicos, municipais, hoje é reconhecido em todo o território nacional e, como você falou em blocos anteriores, servindo de exemplo aí já de muitas prefeituras de outros estados querendo também implantar essa mesma plataforma, né? Isso é uma vitória da gestão pública, né? É uma vitória dos servidores que fazem a gestão pública de Fortaleza. Nós iniciamos em 2013, havia uma demanda do setor da construção civil dizendo que a gente estocava 6 bilhões de reais em projetos em alvarás de construção, que a prefeitura tinha estocado, esses alvarás não saíam lá de dentro, 6 bilhões. Mas isso a gente verificou também nas licenças ambientais, havia também uma demanda de alvará de funcionamento e a gente trabalhou muito primeiro fluxos, rotinas internamente, né? Então, os próprios servidores contribuíram nisso, como eram que seriam os novos fluxos e rotinas de aprovação dos projetos e tudo. A gente já desburocratizou isso, mas quando a chegada do Fortaleza Online em 2015, e foi uma provocação que começou com a consulta, ou seja, esse documento, posso ou não posso instalar o meu negócio naquele endereço, e por conta da Rede Simples, né, junto ao Sebrae e tudo, que era uma exigência para as pessoas abrirem as empresas na junta comercial. Então, a partir de 2015, quem queria abrir uma empresa tinha que ir na junta comercial e a gente tinha que estar integrado à junta para saber, porque a junta só abre a empresa se aquele endereço era ok para abrir o determinado negócio. Isso promove aquilo que a gente vinha falando da organização da cidade. E a gente houve uma provocação em Curitiba. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, por que não tem a Rede Simples do alvará de construção? Fazer com que as pessoas, a gente acreditassem no cidadão. E aí a gente chegou de viagem e aí colocamos isso para a equipe, né? No começo, algumas pessoas eram contrárias, mas eu acho que foi uma construção coletiva, né? O Fortaleza Online ele é uma construção coletiva dos servidores, né? Dos analistas de projeto, de alguns fiscais municipais que estavam e estão ainda na Selma. Ou seja, é uma construção coletiva de vários de servidores públicos que entenderam que a nossa missão é muito mais do que conferir o cara crachá, né? Uma documentação. Entenderam que a nossa missão é realmente servir o público e melhorar a vida do cidadão. Então, a gente fica muito honrado com o reconhecimento, né? E o reconhecimento que a Prefeitura de Fortaleza teve ano passado, em 2019, com esse prêmio, né, do Sebrae, um prêmio nacional, um prêmio chamado Juscelino Kubitschek, de inovação na questão da desburocratização, esse reconhecimento foi muito importante para todos os nossos, né, para todos nós que fazemos a Selma. E de lá para cá, antes disso, mas de lá para cá, muitas prefeituras, como a gente falou, vieram aqui. Sexta-feira a gente já vai ter uma videoconferência com a Prefeitura de Campinas, porque eles querem tentar levar o Fortaleza Online, né, a inteligência do sistema para lá. Então, realmente, foi uma força-tarefa e, assim, o entendimento da mudança de cultura, né? Inclusive, assim, depois do Fortaleza Online, a gente, para aqueles serviços que não estão dentro do Fortaleza Online, que é uma pequena parcela, hoje só 6% dos licenciamentos não são pelo Fortaleza Online, mas esses serviços são digitais, ou seja, não existe mais papel na secretaria, não existe mais processo em papel. Então, e todo mundo solicita de casa, não precisa se deslocar para ir solicitar esses processos. E, inclusive, até com a pandemia e o isolamento, as nossas reuniões com os requerentes, com os cidadãos que buscavam atendimento, o próprio treinamento, né, que a arquiteta Lorena falou, antes ele era presencial. Hoje a gente tem condições de fazer mais, porque eles hoje são feitos através de videochamada. Então, a gente hoje é 100% online, né? Na verdade, começou com Fortaleza Online, mas hoje toda a Selma, hoje ela consegue funcionar sem necessidade de estar
presencial e de até mesmo de uma sede. A gente até brinca, a gente nem precisaria mais da sede, mas claro que a gente tem, inclusive com a central de atendimento, para atender o cidadão, né, com pessoas capacitadas, como a gente viu no vídeo, para treinar quem não tem acesso à internet, porque tem essas pessoas que não têm um computador em casa, tem dificuldade com a internet, nós temos lá pessoas disponíveis para você vai solicitar, pode até ir a Selma, mas seu documento vai sair online, vai sair de forma imediata, do mesmo jeito que você faria em casa. Você vai, se não tiver internet ou se tiver alguma dificuldade. Nós temos pessoas lá para atender, para ajudar você, né? Pois é, você acabou falando, tocando nesse assunto da história da pandemia, a gente teve a chance de conversar isso aqui em outros programas, mas assim, a pandemia mostrou o quanto hoje é importante para que os serviços sejam realizados de forma remota, de forma online. E o Fortaleza Online parece que chegou exatamente nesse ponto para mostrar de que a ideia deu certo e tem que ser, esse é o caminho realmente do presente e do futuro, né? Exatamente. E assim, é importante a gente também falar para o cidadão que muitas vezes a gente desacredita no potencial da nossa cidade. Fortaleza foi uma das únicas cidades no Brasil que não teve seu licenciamento abalado porque existiu o Fortaleza Online. E por que isso é importante? Muitas empresas, principalmente que vendiam vacinas ou que queriam vender testes para o Covid, queriam mexer na sua razão social, adicionar um KINAI, adicionar uma nova atividade econômica na sua empresa, elas puderam fazer isso de casa durante o isolamento. Ninguém estava trabalhando presencial, mas o sistema estava funcionando, né? E a gente estava trabalhando de casa, em home office, fazendo as capacitações, realizando os treinamentos, tirando dúvida dos requerentes. E um arquiteto até chegou para mim dizendo assim, olha, esse alvará estava para sair e o requerente era de São Paulo, a empresa de São Paulo, e era uma sede que estava sendo disputada por Fortaleza e outra capital do Nordeste. E parece que lá na empresa disseram assim, nenhuma vai sair o alvará de construção antes do final do isolamento, porque os órgãos públicos estão todos parados. Só que Fortaleza tinha o Fortaleza Online e o alvará de construção dessa empresa pôde sair durante a pandemia porque não havia participação de nenhum servidor e ninguém presencialmente lá, ninguém manipulando o sistema. E ele ficou impressionado, ele disse, olha, não esperava e parece que Fortaleza ganhou essa disputa entre cidades porque teve o seu processo de licenciamento dessa empresa já finalizado mesmo durante a pandemia. Agda, mais uma vez, obrigado aqui pela presença aqui na TV Terra do Sol, aí, dando esses esclarecimentos e mais uma vez a gente explicando, buscando de forma didática, mostrar para as pessoas quanto é importante esse serviço hoje prestado pelo Fortaleza Online, uma plataforma já reconhecida nacionalmente que vem garantindo aí uma qualidade de serviço muito grande aí para a população da capital. A gente é que agradece, Rogério. Eu queria só deixar o telefone 3452-6926 se você quiser algum treinamento ou capacitação. E o Notícias de Fortaleza de hoje vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e também no Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.